Olá, a paz do Senhor Jesus. Aqui é irmão Clédiomar. Nós estamos mais uma vez, pela misericórdia do Pai, diante dessa excelentíssima oportunidade, onde nós vamos falar sobre a pornografia. É, na verdade, um assunto que está ausente em muitas igrejas. O assunto, mas a prática, certo, irmãos, está aí se alastrando de igreja em igrejas e denominações e seitas. Por isso, vale a pena refletir sobre este assunto. Nós temos um texto, um texto básico. Todos os textos, eles são contidos, a maioria nesse tema de hoje, nesse vídeo de hoje, em Provérbios. Nós vamos ler o Provérbios capítulo 9, versículo número 10, que diz assim: a base de toda a sabedoria é a obediência e o respeito ao Senhor. Sim, quem conhece o Santo Deus tem a verdadeira compreensão da vida. Vou repetir para você novamente. Tá, irmão? Repetir para você novamente. A base de toda a sabedoria e obediência é o respeito ao Senhor. Só até aqui, irmãos, tá? Se você não tem essa base, certo? Você jamais irá respeitar o Senhor. Qual é a base? Sabedoria, obediência e respeito. Você não vai, sabedoria e obediência. Sem essas duas bases, você não terá respeito a Deus. E quando não se tem respeito a alguém, você não teme essa pessoa. É por isso que em outra versão diz assim, que o temor do Senhor é o quê? É o princípio da sabedoria. O conhecimento conhecimento santo resulta em discernimento. Essa é uma versão e essa aqui é outra versão. Nós vamos ler esse versículo em outra versão. Nós vamos ler na linguagem de hoje, o mesmo versículo. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. Para ser sábio, precisa primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece a Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Se você não conhece Deus, não tem como você compreender os próprios atos de Deus, ou como Deus trabalha. Certo? E isso porque você não conhece Deus e não terá compreensão. Amém, irmãos? Voltando lá para essa mesma Bíblia que nós estamos, que é a Bíblia Vida. Agora eu chamo você para a leitura de mais um versículo bíblico falando sobre respeito, ou falando sobre pornografia. Nós sabemos que o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que se alguém quer ser sábio, esperto e inteligente, deve temer ao Senhor Jesus. Se você não temer a Deus, não há possibilidade de você ser esperto, não é isso? Ser sábio ou inteligente. Por isso é que nós somos inteligentes, né, irmãos, e sábios, porque nós tememos ao Senhor Jesus. Tá, irmãos? Já Provérbios, deixa eu ver aqui, ó. Provérbios 2, de 1 a 6, nós vamos lá. Provérbio 2, de 1 a 6, vamos ler aqui, irmãos. Provérbio 2, de 1 a 6,
Os irmãos estão com sua Bíblia aí, irmãos? Provérbios, capítulo 2, 2, de 1 a 6, né? Capítulo 2, Provérbios, capítulo 2, de 1 a 6. Aqui é 1, Provérbio, capítulo 2. Isso, Provérbio 2, de 1 a 6. Jovem, observe. Se você tomar posse das minhas palavras e guardar os meus mandamentos em seu coração, você terá ouvidos capazes de perceber a verdadeira sabedoria e um coração pronto a receber a verdade. Falando aqui com o jovem. Preste atenção, certo? Versículo número 4. Se procurar a sabedoria como um tesouro escondido, uma grande fortuna em dinheiro, se você fizer isso. Versículo 6. Você certamente vai encontrar. Saberá, enfim, o que significa honrar e obedecer ao Senhor. O que é conhecer a Deus. Versículo 6. O Senhor é o Senhor que dá sabedoria. Da sua boca vem a compreensão e a verdade. É o Senhor que nos dá a sabedoria e da sua boca vem a compreensão e a verdade. Se nós buscarmos ao Senhor e procurarmos entender a importância da sabedoria, com certeza iremos compreender e entender que Deus abomina certos pecados como a pornografia. Nós lemos aí agora o versículo, capítulo 3, de 1 a 8. Vamos lá, capítulo 3, de 1 a 8. Diz assim: meu filho, olha aí os conselhos, isso aqui é conselho. Nunca se esqueça das coisas que eu lhe ensinei. Deus está chamando hoje você de meu filho. Guarda sempre na memória as minhas instruções, ou então os meus ensinamentos. Se você seguir essas instruções bem de perto, terá uma vida longa e tranquila. Olha a advertência do Senhor Jesus. Se você seguir as instruções bem de perto, terá uma vida longa e tranquila. Nunca deixe de ser uma pessoa sincera e bondosa. Nunca deixe de ser, irmão, uma pessoa sincera e bondosa. Faça isso como regra de fé. Grave, não é isso, irmãos? Isso em seu coração. Faça isso como regra da vida, de vida, e faça isso, irmãos, em seu coração. Legal, né, irmãos? Vamos ler. Isso aqui, irmão, é só, como é que se diz? Advertências contra o respeito, a falta de respeito a Deus, a falta de compreensão, a falta de discernimento, para não se cometer o pecado, vários pecados, incluindo esse da pornografia. Versículo de número 4. Assim você será respeitado pelos homens e Deus lhe mostrará o seu grande amor. Está vendo aí, irmãos? Deus lhe mostrará o seu grande amor. Confie no Senhor de todo o teu coração. Nunca pense que a sua própria capacidade é suficiente para vencer os problemas. Não pense assim. Se você estiver pensando que a sua capacidade é suficiente para resolver os seus problemas, você está completamente enganado. Certo? A Bíblia diz que nós devemos confiar no Senhor e não na nossa própria
capacidade. Entendeu, irmãos? Versículo 6. E tudo quanto for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Você tem que fazer isso, irmãos. Colocar Deus em primeiro lugar. Ele seguirá os seus passos e você andará pelo caminho do sucesso. Que maravilha, que bênção, né, irmãos? Louvado seja o Senhor, nosso Deus. Não fique cheio de si. Não fique cheio de si, pensando que sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso, porque não é, irmãos. Certo, irmãos? A verdadeira sabedoria, irmãos, é amar e obedecer o Senhor, fugindo de todo mal. Fuja. Amar, quer ter sucesso? Ame o Senhor, não é isso? E obedeça o Senhor e fuja de todo mal, inclusive o mal da pornografia. Aí nós temos várias referências, irmãos, que nós não vamos ler todas elas, tá? Mas vamos passar o visto em algumas delas, né? Temer ao Senhor, irmãos, é aborrecer o mal. Se você aborrece o mal, você vai temer ao Senhor. Viu? Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas que endurece o seu coração, virá sobre ele o mal. Entendeu, irmãos? O temor do Senhor, irmãos, é como um freio que aciona. Stop. Até aqui. Daqui eu não posso mais porque eu temo ao Senhor, não é isso? Se afasta, né, irmãos? Diz ainda, irmãos, olha como é que você tem que fazer. Viu? Você deve... Você poderia fazer, às vezes, até queria fazer, mas não faz. Você pisa no freio, se afasta, aborrece aquilo por causa de Deus, por causa da sua fé e por causa do seu compromisso com o Senhor Jesus. Olha o que aconteceu, o caso de José, né, irmãos? O caso de José. Como fez José? Como é que você fez José, irmãos? Quanto mais obediente você for ao seu coração, ao que o seu coração mandar pelo Espírito Santo, mais temor você terá, mais sábio será e mais alegria alcançará. Glória a Deus. Você sabia, irmão, que a pornografia faz com que o temor vire desculpa? Fica se desculpando. Por exemplo, Adão temeu o Senhor, por isso se desculpou dizendo que a culpa era de Eva. A Eva também ficou com medo de Deus e aí botou a culpa na serpente. Tá vendo aí, irmão, como é que é as coisas? Muitos até dizem, sou novo, vou sair dessa. E quando eu casar, isso passa. O pecado, irmão, afeta a consciência, causando a perda do discernimento. Ou seja, a pessoa já não sabe distinguir o certo e o errado. Tá, irmãos? O certo e o errado. Tudo fica sombrio, entendeu? O pecado da pornografia ganha vida, irmãos, porque ele é um espírito e começa a convencer de que você está certo, é isso? Na sua lasciva, fornecendo-lhe até mesmo argumento bíblico. Olha, irmãos, como justifica, ou como justificativa. A falta de temor ao Senhor, irmãos, a desmoralização pelo que é santo pode nos invadir pouco a pouco. Isso acontece quando passamos a considerar comuns, né, irmãos?
medíocres as coisas que são santas. Perdemos o temor a Deus quando passamos a considerar normal a prática do pecado, irmãos. Está vendo aí? Quando você considera que a prática do pecado é normal, você parou de temer a Deus, você não teme mais a Deus. Irmãos, é isso. Quando titulamos o santo do profano e o profano do santo. Quando trocamos o precioso pelo vil. Vivemos numa sociedade assim, onde os pais são desonrados, onde o direito dos pequenininhos é violado, onde os homens vivem como se não existissem as implicações para os seus atos. Precisamos temer ao Senhor. Precisamos temer ao Senhor. Vimos? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu vou fazer o seguinte aqui. Vou adiantar mais um pouco aqui. Vou falar um pouquinho sobre a pornografia. Isso. Veja bem, quero salientar a você que acha que está preso à pornografia porque é solteiro. Eu já falei com jovens que pensam isso, né? Que a resposta para a sua dependência da pornografia é seu vício. Vício, irmãos. Muitos pensam assim. Quando eu me casar eu poderia ter relações sexuais íntimas, então pode ter esse pecado, vai desaparecer. Irmãos, como é que se diz? São pensamentos pobres com relação a esse assunto, a esse tema. Isso pode parecer uma conjectura lógica, mas é praticamente uma falha, irmãos. Ela ou ele assume uma medida de igualdade entre o sexo extralegal e o egoísta e o sexo legítimo dentro do casamento. Ela assume que o ruim pode simplesmente ser substituído pelo bom. Como se houvesse uma equivalência de um para outro entre duas experiências. O rapaz dá uma saída legítima para seus desejos, então ele não será mais um desejo legítimo. Certo? Irmãos. Exército de homens e suas esposas laceados pode observar que isso não funciona dessa maneira, irmãos. A pornografia e o sexo dentro do casamento são coisas completamente diferentes. Pornografia é uma coisa, sexo é outra. Observe, irmãos. Quando você se casar, você pode achar que no começo está bem satisfeito com sua esposa e pode encontrar satisfação no sexo com ela, Mas o pecado ainda pode estar adormecido. Se o pecado nunca for tratado, é possível que ele volte mais cedo ou mais tarde. E se você nunca realmente se arrependeu, você tem que se arrepender, irmãos. Se arrependeu de qualquer pecado, ele vai brotar novamente. Entendemos? Vai brotar novamente. Com toda a sua feiura. Talvez seja o momento em que sua esposa viaje por alguns dias, ou quando você viajar e encontrar-se sozinho em um quarto de hotel, observe, em uma cidade estranha. Aí o pecado vai reaviver, vai voltar. Talvez seja após o nascimento do seu primeiro bebê, quando tempo de espera em que dura várias semanas, não se pode ter relação sexual, mas é muito provável que o pecado vá voltar para ferir você com sua esposa. Vamos matar o pecado, irmãos? Você não pode simplesmente pôr uma máscara sobre ele, sobre o pecado, e cobri-lo e achar que está lidando com o problema. Não, irmãos. É como aquela pessoa que
você ouve falar no jornal que mataram alguém e guardaram o corpo em uma parede ou colocaram em uma caixa no porão? Quem é burro, irmãos, o suficiente para pensar que isso realmente funciona? Isso não funciona, irmãos. É a mesma coisa de você pegar o pecado e colocar dentro de uma caixa e cavar o chão e colocar lá dentro. Um dia ele volta, tá, irmãos? O corpo vai começar a cheirar mal, isso, e mais cedo ou mais tarde, todos irão perceber que algo está morto e apodrecendo. É assim com o pecado. Você pode encaixoá-lo para se parecer com um legítimo. Você pode colocar numa caixa, no porão e cobri-lo, mas cedo ou mais tarde a caixa e a morte que ela contém vão feder. Irmãos, você não vai enganar ninguém, muito menos aquele que vê as profundezas do coração. Coloca isso, hein, dentro do seu coração. O inferno, irmão, e o abismo estão abertos perante o Senhor. Quanto mais os corações dos filhos dos homens. Não ignore o pecado. Por favor, não ignore. Não brinque com ele, porque ele não é de brincadeira. Principalmente o pecado da pornografia, tá? Você deve, na verdade, buscar o Senhor de todo o seu coração e viver unicamente para Ele. Viu? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O homem que encontra sabedoria, irmãos, e descobre a verdade, é um homem feliz. Quer ser feliz? Quer, irmãos? Então encontra a sabedoria e descubra isso, a verdade, e você será feliz. Que Deus em Cristo abençoe você. Deus em Cristo abençoe o seu esposo, tá? Essa família abençoada de Deus, e que nós possamos viver em perfeita harmonia entre esposo e esposa, entre os casais, entre os namorados que estão namorando para casamento, namoro sério, que Deus possa estar entre os dois, porque na verdade, irmãos, tiraram Deus, eu, minha namorada e Deus, não pode ser assim. Bota Deus, eu e minha namorada, então minha futura esposa, minha noiva, minha esposa, e assim sucessivamente, tá? Deus abençoe você, Deus abençoe a nação, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, e amém.